pessoal, tudo bem? A peça de hoje é um quadro para a porta de maternidade, que também pode ser usado na decoração do quarto do bebê. É uma peça simples, diferente, de baixo custo, moderna. Ela abre essas portinholas aqui, então ela conta uma historinha. É muito linda. Então, bora fazer! Para fazer esse porta-maternidade, eu estou usando esse pote de plástico muito facilmente encontrado em lojas que vendem produtos de R$ 1,99. E o bom é que eles são bem baratinhos. Então eu vou guardar a tampa, porque eu não vou usá-lo agora, mas com certeza eu encontrarei uma utilidade para ela. Vou deixar ela separada aqui. E aí eu vou usar só essa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou revesti-la toda com tecido. Então, eu vou medir, eu não vou passar as medidas porque cada uma vai comprar ou encontrar ou já tem em casa um tamanho diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir esta lateral aqui e vou cortar um tecido que dê para colar o tecido aqui e ainda fazer uma voltinha aqui, para que o acabamento fique bem bonitinho. Então, é bem simples mesmo, é cola branca. Um pincel, espalha bem a cola, faça por pedaços, por partes, porque se você tentar passar em todo o pote plástico para depois colar o tecido, corre o risco de secar e aí tem que repassar, fica feio. Então é só ir colando com paciência, delicadeza, carinho, um paninho, vai tirando todas as marquinhas, as rugas, as bolhas. O meu aqui, não sei se dá para ver bem, mas ele tem um recorte. Então, eu vou também passar o paninho aqui para ficar bem saliente esse recorte, porque fica bonito. E isso eu vou fazer em todo o pote. Vou dar toda a volta aqui no fundo dele. Eu vou colocá-lo sobre um papel cartão ou uma cartolina, ou um papel de scrap também pode ser. Vou riscar e recortar. E aí, o que eu vou fazer? Vou revestir esse papel e colar aqui. Aí já tem vários vídeos no canal mostrando como eu recorto, como eu colo, e eu não vou fazer isso repetidamente agora. Então, simples. Feito isso, eu vou revestir a parte interna também, do mesmo jeito aqui, o fundo do pote, igualzinho. Então, vamos para as diferenças. O que eu fiz? Eu medi aqui o diâmetro desse meu pote. No meu caso aqui, tem 22 centímetros de diâmetro. O que eu fiz? Cortei e risquei e cortei num pedaço de papel cartão. E aí eu medi mais ou menos aqui, no meu caso, 4 centímetros. Porque eu vou cortar agora isto aqui em 3 partes. Vou fazer 3 partes. E esta parte que sobrou, eu cortei ao meio. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. E eu fiz isso 2 vezes, porque eu vou precisar revestir a parte interna e a parte externa para ficar com um acabamento bonito. Ficar bem legal o acabamento. Então, vou recortar aqui. Esse aqui tá riscado, mas evite riscar. Ou se riscar, depois que cortar, apague. Então, dê preferência para lápis e não caneta. E vou fazer a mesma coisa neste aqui. Vou cortar igualzinho. Vou cortar aqui 4 centímetros e cortar ao meio. Eu vou fazer uma vez só. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Supondo que eu já esteja com os 2 cortados, seria a parte da frente e do verso. Então, um dos tecidos, uma das partes, eu vou revestir com o mesmo tecido que eu usei aqui para fazer a borda, a parte interna, para ficar bem bonito. A parte externa, aí o que eu fiz? Eu fiz uma montagem de outros tecidos, e aí é legal você aproveitar todos os retalhos que você tem. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma parte verde, para ficar bonito, como se fosse a grama ou o piso, para que as coisas não estejam voando, né? Posso usar um pedaço azul para completar aqui. Posso usar um outro tom de rosa. Aí é questão de gosto mesmo. E da mesma forma, eu vou usar a cola branca. Então, eu vou fazer uma das partes. Deixa eu pegar um apoio aqui para não manchar depois o tecido. Então, vou passar aqui
e vou colar esse meu pedaço, tomando cuidado que tem que ficar uma borda para todos os lados para eu poder fazer o acabamento, para ficar bonitinho. Vou passar a cola aqui no restante, tomando cuidado para não pegar aqui nesse tecido que eu acabei de colocar. Opa! E vou colar um outro tecido. Então, vou optar por esse agora. Mesma coisa, sempre um paninho. Para deixar bem lisinho. Vou tirar daqui para não sujar. O certo seria esperar um pouquinho. O acabamento é sempre o mesmo. Arredonda aqui, tira o excesso. Tem muito tecido sobrando aqui, aí fica ruim o acabamento. Nas partes retas, é só virar normal. Nas partes curvas, sempre dando piques, para que o tecido fique bem bonitinho no verso também, o acabamento fique legal. Então, eu vou fazer só essa parte para mostrar como que eu fixei na peça. Então, supondo que aqui tá tudo sequinho, tá tudo bonitinho, uma cola, pincel, cola branca também, então eu vou virar uma parte aqui. Vou deixar mais ou menos do picote aqui, uns 4 ou 5. Não tem medida, não precisa medir isso aqui, mas se você quiser ter uma noção, uns 6 centímetros sem cola. Então, eu vou colar essa parte aqui, vou pular um pedaço e vou fazer no restante. Então, o acabamento é sempre o mesmo. Vai virando o tecido com paciência, ajeitando, para ele ficar bem redondinho, bem bonitinho. E a mesma coisa aqui, pulo esses e vou fazendo isso. E aqui seria só continuar. Por quê? Eu vou fazer o verso com esse mesmo que eu usei para todo o pote e vou colar um sobre o outro, ficar um lado interno e um lado externo. Só que essas partinhas aqui, ó, elas vão permanecer assim, porque é esta parte aqui que eu vou colar no pote. Então, vamos lá. Aqui a gente precisa enfeitar, porque ficar só assim ele fica meio sem graça. Então, eu peguei um retalho de tecido, vou usar um plástico por baixo para não sujar tudo onde eu estiver trabalhando. E vou passar cola branca em todo o motivo que eu quero recortar, mas pelo simples fato de ficar mais fácil de recortar. Se você tiver a habilidade de recortar assim com o tecido molinho, não tem problema nenhum, não precisa da cola. É que fica mais difícil os detalhes quando o tecido não está encorpado, quando ele não está engomado. Então, é só por isso. Então, é só passar cola, uma camada de cola, deixar secar, pode ser sobre o plástico mesmo, ele não gruda. Vou deixar o meu aqui de lado. E ele vai ficar assim, fácil de recortar, porque ele fica encorpado. Estando assim, aí eu venho e colo com cola branca também aqui. Normal, colagem sobre tecido. E aí eu posso deixá-lo mais bonitinho. Então, eu posso recortar 2 vezes o mesmo tecido e colocar a fita banana um motivo sobre o outro motivo. E aí, o que eu posso fazer também? Esta parte aqui, deixa eu mostrar no meu aqui, que vai ficar mais fácil. Então, esta portinha que eu acabei de mostrar é essa daqui. Então, tem essa daqui. No fundo, eu coloquei só uma fadinha, né? O desenho de uma fadinha. Então, na verdade, esse quadro, ele conta uma historinha. Aqui era uma vez uma linda princesinha que morava em um lindo castelo. Então, a fada realizou todos os seus desejos. Então, ele fica bem bonitinho mesmo. E aí, é só colar aqui e na lateral do pote, justamente por essas abinhas aqui. Aí, você vai colar aqui esta parte no pote, que já vai estar revestido de tecido. Paciência, um pedacinho de fita crepe sempre,
para auxiliar na colagem, não tem que ficar segurando. E assim, umas 2, 3 horas já dá para retirar a fita crepe, que já vai estar bem fixado, bem seco. E aí são só detalhes. O que a gente pode fazer? Nessa parte aqui inferior, foi esta parte aqui, que eu fiz da mesma forma. Então, revesti com o tecido dos dois lados. Aqui são letrinhas de chipboard, que eu pintei de branco, mas poderia ser letrinha de MDF também. Poderia ser adesivo também, que também fica legal. E aí, o único detalhe que tá faltando. Eu cortei um pedacinho de papel cartão com 2 centímetros por 3. Revesti dos dois lados com o mesmo tecido que eu estou usando para toda a base. E vou colar uma parte, fiz isso 2 vezes. Vou colar uma parte aqui com cola branca, esta linguetinha aqui, para servir de trava, para esta parte não ficar caindo e ficar bonito. Esta outra parte aqui, eu coloquei na parte superior, uma linguetinha também, para poder também não ficar caindo. Lembrando que na parte do fundo do pote, a hora que eu for colocar o fundo, tenho que lembrar, se eu for pendurar essa peça, de colocar um pedacinho de fitinha de gorgurão, para que ele fique penduradinho, bonitinho. É uma peça de baixíssimo custo, bem diferente e bem bonita. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo!